Olá pessoal, bom dia, saudações ao luz. Iniciando então esse mês de abril com uma reflexão terapêutica de uma situação que acaba acontecendo com algumas pessoas que a gente acompanha aqui no Instituto On Luz. Pessoas que vivem relacionamentos, sejam eles familiares, sejam ele conjugal, de muitos transtornos, muitos conflitos, muito sofrimento que acaba acontecendo nos relacionamentos e acaba gerando muitas vezes um certo apego, um apego excessivo, e esse apego excessivo muitas vezes acaba se transformando numa obsessão e numa possessão, Então, muitos de nós, eu acredito que todos nós, quando vivemos um relacionamento, seja ele afetivo, conjugal e familiar também, a gente preza por viver um relacionamento baseado, no afeto, no carinho, na harmonia, na tranquilidade, na cooperação, na compreensão, enfim, muitos adjetivos positivos. A gente sempre espera o melhor dos relacionamentos, só que nem sempre isso acontece, Acabam gerando-se muitos desafios, muitas perturbações em todos os sentidos, em tudo aquilo que a gente vem a querer viver nestes relacionamentos, certo, gente? E neste mês de abril, em especial, nós estamos vivendo, sob um aspecto astrológico, uma situação que acaba acontecendo todos os anos, mas que agora no mês de abril vai vir com mais intensidade ainda, que é Mercúrio retrógrado, e ele está retrógrado em Áries, Então Mercúrio, ele é o mensageiro, ele é o planeta da comunicação, é o planeta que a gente trabalha muito, o nosso desenvolvimento de comunicação, nosso desenvolvimento de relacionamentos, porque Mercúrio é o relacionamento com o mundo, é o relacionamento com todos. E esse período de retrogradação que Mercúrio está entrando agora no mês de abril, ele vai pedir para que a gente tenha muita cautela em tudo que a gente for fazer, Cautela na comunicação, cautela nos relacionamentos, cautela nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nos documentos, cautela em tudo, gente, que a gente precisa dar os passos, os andamentos aqui para o nosso desenvolvimento, e principalmente, que é o foco aqui dessa reflexão terapêutica, gente, o desenvolvimento nos nossos relacionamentos, principalmente familiares e conjugais, porque é o que a gente percebe que mais está gerando sofrimento nas pessoas, Então é muito importante a gente ficar atento a muitas situações que vão vir a se desenrolar nos próximos períodos, principalmente nesse mês de abril, gente? Que vai trazer muita verdade para os relacionamentos, Então esses conflitos que a gente vive nos relacionamentos, essas desordens nos relacionamentos, gente, eles acabam acontecendo devido a muitos traumas que a gente carrega do nosso passado, Tanto situações que a gente viveu nos nossos ciclos, que a gente carrega das nossas feridas da nossa alma, situações desafiadoras que foram acontecendo, de traumas, de medos, de bloqueio, de abandono, de rejeição que a nossa alma viveu, as nossas experiências negativas do passado, como também tudo aquilo que a nossa ancestralidade familiar vivenciou de experiências mais negativas, vivenciou de experiências mais traumáticas, de tudo aquilo que envolve relacionamento, casamento, família, certo, gente? E tudo isso que nós vivemos no passado, todas essas perturbações, tudo aquilo que os nossos antepassados também viveram de experiências negativas e traumáticas, a gente acaba carregando, e no presente momento, na família que nós estamos inseridos, no relacionamento afetivo, conjugal que nós temos, a gente também acaba gerando muitos apegos.
E muitos desses apegos, eles acabam se transformando numa obsessão, numa possessão, e eles ficam muito, muito, muito disfarçados de um carinho, de um afeto, de um cuidado, de uma preocupação que a gente possa desenvolver por alguma pessoa, por algum membro ali familiar ou pelo cônjuge, tá? E a gente acha que muitas vezes isso é amor, a gente acha que isso é um cuidado que a gente está tendo com a pessoa, mas que na verdade acaba não sendo isso, né? A gente acaba sendo desenvolvido então esse trauma da possessão e da obsessão que vem trazer muitos transtornos para a nossa vida, tá? E consequentemente, essa obsessão, essa possessão, ela acaba gerando muita dor e muito sofrimento nas nossas vidas. Então é muito importante a gente acabar se observando bastante quando há preocupações excessivas com algumas pessoas acabam acontecendo. E principalmente pensamentos mais negativos que acabam chegando na nossa vida em decorrência desses vínculos, dessas pessoas que a gente convive e que a gente tem esse apego excessivo, que a gente tem essa preocupação excessiva com essas pessoas, e esses pensamentos mais densos, mais negativos, tendem a chegar na nossa vida, tá, gente? Então é muito importante a gente perceber quando aparecem esses pensamentos mais negativos e que muitas vezes a gente tá ali, né, fazendo qualquer outra coisa e de repente aquele pensamento negativo acaba se aproximando da gente, tomando conta dos nossos pensamentos e gerando algum tipo de interferência nas atividades diárias que a gente está desenvolvendo, tá? Acaba gerando ali bloqueios, né, interferências nas nossas atividades diárias, tá? E muitas vezes esses pensamentos, eles se tornam obsessivos, porque a gente não quer pensar, mas aquele pensamento vem, né? Aquele sentimento obsessivo, muitas vezes, que a gente acaba desenvolvendo por alguma pessoa, por algum membro familiar, por algum cônjuge, ou por alguma pessoa que já passou pela nossa vida, mas que volta ali de tempos em tempos aquele sentimento, aquele pensamento direcionado àquela pessoa, tá? Então, alguns exemplos desses pensamentos obsessivos, muitas vezes que as pessoas acabam desenvolvendo nos relacionamentos, é justamente ficar relembrando, ficar remoendo os acontecimentos do passado e sentindo muitas dúvidas sobre se ela veio agir corretamente em determinados fatos, em determinadas situações, vividos com aquele familiar, vividos com aquela pessoa, tá? Outra situação é ficar relembrando muito como a pessoa poderia ter agido em determinadas situações. Então ela fica remoendo aquilo e aquilo fica obsessivamente na cabeça dela, trazendo muita dor e muito sofrimento, porque ela acredita que poderia ter agido diferente para poder consertar alguma coisa naquele relacionamento, e isso gera muita dor e muito sofrimento para ela também, tá? E muitas vezes, por mais provas que possam ter acontecido, por mais sinais que possam ter sido demonstrados, por mais verdades que tenham acontecido na vida da pessoa em relação àquele familiar, em relação àquele cônjuge, aquele relacionamento amoroso que a pessoa teve no passado, ela não consegue acreditar naqueles acontecimentos e fica remoendo tudo aquilo, né? Fica pensando, não, mas isso não é real, isso não é verdade, isso acaba gerando muitas vezes uma revolta na pessoa por ela ter vivido aquela situação e não estar confiando naquelas verdades, ou seja, acaba gerando muitos pensamentos de dúvida sobre as verdades que se manifestaram, sobre as provas que acabaram se apresentando ali na vida dela, tá? E aí acaba querendo voltar a viver aquele vínculo que foi muito prejudicial para a sua saúde, seja saúde física, seja saúde mental, seja saúde espiritual principalmente, tá, gente? Muitas vezes elas não vão aceitar também esses fatos mais negativos que acabaram acontecendo, e a pessoa tende a querer
incansavelmente a descobrir verdades que já estavam ali, totalmente demonstradas para a vida dela, e no sentido muitas vezes de querer provar que a pessoa que cometeu muitos equívocos na vida dela é uma pessoa inocente, que ela não teve, digamos assim, interesses escusos sobre ela, né? Ela quer provar que a pessoa ela não fez aquilo por algum tipo de maldade. Então ela vai buscar incansavelmente a provar que aquela pessoa maldosa que chegou na vida dela provocando muitos estragos é na verdade uma vítima. E na verdade a gente sabe que sim, existem muitos transtornos que envolvem todos nós, mas se uma pessoa age com uma dissimulação, com uma maldade premeditada, ela quer muitas vezes realmente acabar cometendo muitos atos equivocados na nossa vida e prejudicando consideravelmente muitas coisas que acabam acontecendo na nossa vida, certo, gente? Então é preciso perceber o quanto esses pensamentos negativos que a gente tem, esses pensamentos obsessivos que a gente tem, interferem na nossa vida, porque acabam desenvolvendo muitas situações de um ciúme excessivo que a pessoa tem em desenvolver em relação àquele vínculo afetivo, aquele vínculo amoroso, aquele vínculo familiar, e um ciúme descontrolável muitas vezes acaba acontecendo, tá? E muitas vezes essas dúvidas elas acabam acontecendo sobre todos aqueles fatos que se apresentaram e a pessoa não acreditou, preferiu continuar vivendo aquele vínculo doentio, tá? Simplesmente pelo fato de não querer ficar sozinho ou querer seguir aquele padrão de família, já que a gente está falando de família aqui também, né? Mesmo sendo prejudicado, mesmo sendo maltratado, mesmo ficando muitas vezes extremamente com debilitações e doenças físicas, a pessoa prefere continuar vivendo aquele relacionamento doentio, tá? E tende muitas vezes a responsabilizar terceiros por aqueles acontecimentos mais negativos na sua vida, tá, gente? E isso tudo pode gerar ainda mais dor, ainda mais sofrimento, levando a pessoa a desenvolver transtornos de ansiedade, se agravando muito com a angústia e muitas vezes trazendo outros sintomas físicos principalmente, né? Outras patologias que acabam desenvolvendo por conta dessa obsessão ou dessa possessão que as pessoas acabam desenvolvendo nos relacionamentos, tá? Então são dores de cabeça, palpitações cardíacas, elevação da pressão arterial, tiques nervosos, mania de organização e de limpeza também podem acontecer justamente para que a pessoa ela possa inibir aqueles pensamentos. Ela vai encontrar alguma atividade para fugir daqueles pensamentos negativos e ela não vai querer prestar atenção, ela não consegue se observar em relação a isso e fica ruminando tudo aquilo, né? Fica tentando encontrar uma fuga para poder inibir aqueles pensamentos, tá? Então as fugas são muito procuradas para as pessoas inibirem esses pensamentos mais negativos, mais obsessivos, mais compulsivos, muitas vezes que as pessoas têm em relação a esses relacionamentos que acabam sendo vivenciados, tá? E quanto mais esses pensamentos acabam acontecendo, significa que a pessoa ela quer manter o controle, ela quer manter a posse sobre tudo e sobre todos. Ela quer que as coisas aconteçam à sua maneira, porque a sua maneira é a mais correta. Mesmo muitas vezes ela sofrendo naquela situação, determinada solução precisa acontecer à sua forma. E isso acaba gerando ainda mais sofrimento, ainda mais dor, ainda mais obsessão, ainda mais possessão sobre aquele relacionamento, tá, gente? Então, algumas pessoas, inclusive, elas podem vir nesse período de abril aqui agora, tá, gente? Com mais intensidade ainda, atentar contra a sua própria vida. Isso é muito preocupante, tá, gente?
não é só lá no mês que se comemora ou que se tem mais atenção em relação à vida das pessoas, mas agora nesse período de abril ela está bem mais intenso também, né, justamente por conta dessa retrogradação de Mercúrio em Áries. Então muitas vezes as pessoas elas vão ter esses pensamentos obsessivos ainda mais intensos, tá, gente? Principalmente para quem tem Mercúrio retrógrado no seu mapa astrológico, tá? Então é muito importante a pessoa observar isso, que vai trazer muitas repercussões nesse sentido, tá, gente? E para que as pessoas, muitas vezes então, que já encerraram os seus ciclos, que já não vivem mais um relacionamento, mas elas, digamos assim, elas ainda podem manter algum tipo de contato com essas pessoas do passado, muitos vínculos elas tendem a retornar, muitos contatos tendem a retornar de pessoas que a gente já encerrou ciclos, mas que elas tendem a vir para gerar ainda mais perturbação, tá, gente? Então é preciso tomar muito cuidado com palavras, com pensamentos, com gestos, com ações destas pessoas, porque elas justamente vão vir para trazer ainda mais perturbação na nossa vida. Seja ex-cônjuge, seja ex-namoro, né, que a pessoa teve, seja relacionamentos de familiares que muitas vezes ficaram escondidos, ficaram lá, esqueceram que a gente existisse, mas geraram muita perturbação na nossa vida. Elas tendem a voltar nesse mês com muita dissimulação, com muita sutileza, para fazer com que a gente caia em algumas armadilhas, tá, gente? Então todo cuidado é pouco, tá? Tudo isso, gente, pode gerar ainda mais perturbação mental, emocional e espiritual nas nossas vidas, retirando muitas vezes a pessoa daquele caminho de cura que ela vem tentando fazer, ou que ela vem dando aqueles passinhos bastante desafiadores na sua vida, mas que é importante para ela sair daquela condição de apego, né, de obsessão ou de possessão familiar que ela vive, tá? E o que isso tudo, Margarete, tem a ver com o tratamento que você faz na homeopatia? Tem tudo a ver, gente, porque a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai fazer com que você consiga observar mais atentamente esses pensamentos mais obsessivos, mais negativos que você acaba vivenciando, para trazer um melhor bem-estar, para trazer uma saúde, para fazer com que você vá se observando mais atentamente e buscar entender a origem desses vínculos, a origem desses pensamentos mais obsessivos, mais compulsivos muitas vezes, para que você observe mais atentamente cada passo, cada gesto que você vem desenvolvendo, tá? Então é muito importante se observar para que a gente consiga entender o porquê que eu estou vivendo aquela situação naquele relacionamento. Então a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai fazer com que, através da avaliação terapêutica, a gente consiga trazer à tona esses pensamentos mais negativos que você está vivenciando, que todos nós temos, né, gente? E buscar fazer um tratamento mais adequado para ir gradativamente eliminando esses pensamentos, eliminando todos os outros sintomas que acabam sendo agregados ali, trazendo muito mais transtorno para o desenvolvimento de todas as atividades que a pessoa precisa desenvolver, mas esses relacionamentos acabam gerando essas interferências na vida da pessoa, tá? Então, muitas vezes é preciso a gente fazer escolhas também, encerrar ciclos doentios na nossa vida, aquilo que trouxe muito transtorno para a nossa vida, tá, gente? E fazer com que a gente tenha mais tranquilidade e equilíbrio na nossa vida se nós estamos buscando justamente desenvolver algo mais elevado na nossa vida, e existem pessoas ali desses vínculos que estão puxando a gente para trás. Então, quanto mais a gente for encerrando ciclos definitivamente na nossa vida, quanto mais a gente for observando e querendo saber a origem de tudo isso,
mais a gente vai conseguindo desencadear, então, um equilíbrio maior para a nossa vida, certo, gente? E a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai ajudar a gente a clarear mais esses pensamentos, porque o tratamento da homeopatia, ele vai fazer com que através da medicação, aquele pensamento, né, obsessivo que a gente tinha, vai começando a clarear, aquela palpitação cardíaca, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, tudo aquilo que vem em conjunto com esses transtornos obsessivos e compulsivos que a gente acaba desenvolvendo em algum período da nossa vida, vão sendo distanciados, vão sendo eliminados gradativamente, tá, gente? Não é uma fórmula mágica que eu vou tomar aqui algumas gotinhas da homeopatia e pronto, nunca mais vou ter problema. Não, gente, é um tratamento que vai combinar, né, com a medicação da homeopatia, com o equilíbrio da mente, com buscar a verdade, com você querer saber a verdade e limpando também, removendo as memórias negativas, os traumas, os bloqueios, através de uma terapia consciente, para que tudo isso vai sendo cada vez mais equilibrado na sua vida. Certo, gente? Bem, espero ter contribuído, né, com estas breves reflexões, para que você, se identificou com esses pensamentos negativos, esses pensamentos obsessivos, busque uma ajuda de um profissional que vai contribuir para você conseguir ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual de volta, certo? Agradeço a todos e tenhamos um mês de abril de muitas curas, de muita cautela, de muita observação, de muita oração e muita vigia em tudo aquilo que a gente precisa, tá? Vigiai e orai. Esse é o recadinho para o mês de abril em todos os sentidos, certo, gente? Agradeço a todos, tenhamos um mês abençoado. Tchau, tchau.